portas fechadas. Você sabia que Deus ele trabalha na tua vida, que Deus ele faz milagre acontecer na tua vida com portas fechadas? O mesmo Deus que abre as portas, ele também trabalha com portas fechadas, né? Então, deixa Deus trabalhar. Acredito que você está com a sua Bíblia, né? Abra a tua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 16. Olha só o que Deus ele fala para os nossos corações. Então, não deixe nada tirar a tua atenção, tá bom? Não deixe nada te atrapalhar, porque nesse exato momento você está na presença de Deus. Nesse exato momento você está num culto com Deus. Então, culto a Deus, você vai cultuar o Espírito Santo, tá bom? Então não deixa nada te atrapalhar. Olha só o que fala aqui. Gênesis 7, versículo 16. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após eles. Olha só, a arca de Noé começou o milagre ali. Olha só, para acontecer o milagre, as portas precisou o quê? Ser fechadas. Às vezes a gente fica se perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? Que as portas se fecharam na minha vida, na minha família, nada acontece, nada é solucionado, os meus problemas não... assim. Então, quero te dizer, amado, Deus, ele trabalha nas portas fechadas também. Às vezes, amado, você fica falando, Senhor, abre as portas, Senhor, que eu quero um emprego, abre as portas, que eu quero um casamento melhor, o casamento do vizinho é melhor do que o meu. Mas eu quero te dizer, amado, essas portas, às vezes está fechada, porque foi o próprio Deus que fechou, para que você possa aprender. Porque enquanto as portas estavam abertas, você não valorizou o Deus que Ele é, né? Então, aprenda a memorizar as coisas que Deus já te fez, para que quando chegar naquele tempo de bonança, aquele tempo de fartura, você não esquecer ou você não abandonar a sua fé, né? Então, Noé, ele foi ordenado a fazer uma arca. A arca de Noé, né? Você já ouviu falar da arca de Noé, né? Que teve um bocado de animais, casais de animais, todo tipo de animal que você conhece, lá tinha cobra, tudo enquanto. Imagina esses animais todos lá dentro, com portas fechadas. Aí você fala para mim, pastor, deve ter sido o maior perigo para a família de Noé. Mas o perigo maior era fora da arca. Porque fora da arca, amado, tinha muita água. Muita água, que aqueles que não ouviram o que Noé pregava durante quase 100 anos, amado, todos morreram afogados. Acabou tudo, né? Foi tudo destruído. Só salvou a família de Noé. Então quero te dizer, amado, Deus, ele trabalha nas portas fechadas. Eu não sei qual é a área que as portas estão fechadas na tua vida, mas é nas portas fechadas que você tem que clamar. É nas portas fechadas que você tem que aprender a direcionar a tua adoração a Deus, né? Então Deus, ele precisa ouvir o teu clamor. Deus, ele precisa ouvir o teu clamor. Às vezes a gente passa muito tempo reclamando, murmurando, Senhor, abre essa porta aqui, desata esse cadeado ali, assim, tal. E nós não prestamos atenção que temos que adorar e falar para o nosso Deus quem somos nós. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você? Quem é você nos olhos de Deus? É um adorador ou um murmurador? Como assim, pastor? Me explica. Olha, tem pessoas que vê problema em tudo.
Às vezes a gente vê uma solução, quem está de fora, mas a pessoa está naquele problema ali, naquelas coisas todas, e vê o maior problema do mundo, mas não tem problema nenhum. A pessoa só vê um problema porque ela quis ver aquele problema. Mas quando ela coloca a fé em ação, as coisas se resolvem, as coisas ficam de uma maneira diferente. Então quero te dizer, amado, Deus, Ele quer mudar a tua visão. Ele quer mudar a tua mente. A porta lá da arca, amado, quando ela se fechou, ela só poderia ser aberta, amado, quando as águas baixar. Eu quero te dizer, aproveita o tempo que essas portas estão fechadas e começa a meditar em Deus. Porque se elas estão fechadas, é porque está tendo uma tempestade lá fora. E Deus, Ele vai abrir as portas na hora certa. Sabe por quê? Porque é melhor você viver dentro da arca, com essas portas fechadas, do que você viver em meio à tempestade. Sabe por que Deus, Ele permitiu essa porta estar fechada? Porque ainda você não aprendeu que lá fora você iria morrer. Sabe por que as portas estão fechadas? Porque lá fora você não ia sobreviver. Então, deixa Deus te usar, deixa Deus derramar uma unção poderosa na tua vida. Olha só, primeiro, Noé experimentou a salvação através de uma porta fechada. Se a porta não tivesse fechada, Noé e sua família teriam morrido. Todo mundo tinha morrido, todo mundo tinha se acabado. Então Noé experimentou aquela salvação com as portas fechadas. Então, amado, Deus, Ele quer ajeitar a tua situação, Ele quer ajeitar a tua vida, quer ajeitar a tua família, amado, com essas portas fechadas. Só depois Ele vai abrir. Eu quero profetizar na tua vida, amado. Em tempo de pandemia, Deus, Ele vai te dar abundância. Deus, Ele vai abrir portas de emprego. Porque, amado, se você está com as portas fechadas, é porque Deus, Ele quer falar contigo. Se Deus, Ele permitiu essa pandemia vir para o Brasil, é porque Deus, Ele quer ouvir a tua voz. Quanto tempo é que você não fala com Deus? Quanto tempo é que você não abre um jejum? Quanto tempo é, amado, que você não abre o teu coração para Deus? Então abra o teu coração para Deus, porque Ele quer ouvir a tua voz. Às vezes acontecem as coisas na nossa vida, amado, porque só assim, quando nós estamos na dor, quando nós estamos na provação, que nós procuramos Deus, que nós lembramos que existe um Deus acima de tudo. Quem sabe aconteceu isso contigo? Quem sabe que antes da pandemia você estava fraco na fé, você não estava mais com determinação de prosseguir, você estava pensando em desistir e Deus pegou e te trancou. Olha só, agradece a Deus por essas portas estão fechadas para ti. Mas as portas estão fechadas, não os ouvidos do Senhor. Deus, Ele escuta a tua oração quando você ora. Deus, Ele precisa ouvir você orar. Noé, ele ouviu a Deus falando, faz a arca, ele fez. E a própria arca que ele criou, a própria arca que ele construiu, salvou a vida dele. O que Deus mandou você construir que ainda você não construiu? O que foi que Deus, Ele mandou você construir? O que Deus mandou você criar que ainda você não fez? Aquilo que Deus mandou você fazer é aquilo que vai te salvar. Então aprenda a ouvir a voz de Deus. Não. Aprenda a ouvir a voz de Deus, não. Aprenda a fazer o que você ouve da parte de Deus. Porque só ouvir não adianta nada. Se você não colocar a tua fé em ação, ela é morta. Olha só o segundo. Eliseu despertou o morto através de uma porta fechada. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, versículo 33. Olha só o que está falando aqui. 2 Reis 4, 33. Então entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Eita glória! Vai compartilhando aí, pessoal. Olha só. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então, amado, o que está faltando você entrar no teu quarto,
para você trancar, fecha a porta e falar com Deus e orar ao Senhor para que Ele possa, na hora certa, no momento certo, no dia certo, Ele abrir as portas para você. Olha, Ele não vai abrir qualquer porta para você não. Se Ele abrir qualquer porta para você, amado, você poderia até morrer. Sabe por quê? Porque Ele está preparando a porta certa, a porta melhor para você. Deus, Ele sabe de todas as coisas, somos nós que não sabemos de nada. Nós colocamos banca em tudo. Às vezes Deus, Ele quer nos livrar de alguma coisa e nós estamos pedindo para Deus aquilo. Ei, as portas que Deus fechou na tua vida, os relacionamentos que acabaram, que você acabou, que te deixaram, que você deixou, foi Deus, amado, que te livrou. Foi portas que Deus fechou para você não morrer, para você não se decepcionar, para você não se magoar, para você não se ferir. Aprenda, não coloque tudo culpa em Deus. Ou às vezes a gente coloca culpa demais no diabo, sendo que Deus, Ele está nos protegendo. Olha só, a mesma pessoa que te promete amor, a mesma pessoa que te promete carinho aqui na tua frente, é a mesma pessoa que promete amor e carinho para outra pessoa. Então Deus, amado, se Deus, Ele está fechando a porta de alguma coisa, portas de relacionamento, porta, amado, de emprego, é porque Ele quer te dar algo melhor. Então aprenda a dizer amém, aprenda a dizer glória a Deus, aprenda a dizer aleluia nas tuas dificuldades, nas tuas frustrações. Sabe por quê, amado? Porque Eliseu, ele trouxe à vida uma pessoa que já tinha morrido, já tinha partido dessa para melhor, através de uma porta fechada. Eu não sei se eu estou falando com você, amado, que já está morto na fé. Eu não sei se eu estou falando com você que já morreu há muito tempo. Eu não sei se eu estou falando com você, amado, que já está cheirando a cadáver nas drogas, nos vícios, na prostituição. Você dá um maior valor, matar, roubar. Eu não sei se eu estou falando com você que está fraco na fé. Mas Deus, amado, da mesma forma que Deus, Ele fez isso aqui em 2 Reis capítulo 4, ressuscitou um morto com porta fechada. Esse momento, esse tempo de pandemia, Ele quer ressuscitar a tua fé. Ele quer ressuscitar, amado, esse adorador que há dentro de ti. Ele quer ressuscitar você. Então, mas você precisa querer ouvir a voz de Deus. Você precisa, amado, abrir os teus ouvidos para Deus e fechar os teus ouvidos para o mundo. Porque, amado, quando você abre os teus ouvidos para Deus, automaticamente você não escuta a voz do mundo. Mas quando você diz que abre para Deus e não abre, você só vai escutar a voz do mundo. Você só vai escutar as tuas vontades. Você só vai escutar aquilo que te satisfaz. Você só vai escutar aquilo que te faz bem. Mas eu quero te dizer, amigo, nem tudo que te faz bem é bom para ti. Nem tudo que faz você rir te deixa feliz. Aprenda a confiar em Deus, porque da mesma forma que Eliseu deitou em cima daquele garoto e ressuscitou, Deus, Ele vai fazer, amado, Ele vai fazer você deitar e Ele vai colocar um anjo, amado, em cima de ti e vai ressuscitar a tua fé, vai ressuscitar, amado, novamente aquele adorador que há em você, aquele adorador, amado, que antes que era sensível à voz do Espírito Santo. Quanto tempo faz que você não adora? Quanto tempo faz que você não escuta a voz de Deus? Quanto tempo faz que você não experimenta o novo do Espírito Santo? Essa pandemia, amado, é para você ficar dentro de casa. Mas a tua boca de adorador é para estar funcionando. A tua boca de adorador é para estar adorando. Eu quero te dizer, amado, que para você, amado, começar a usar as portas fechadas para que as coisas vão bem na tua vida, na tua família, na tua casa. Às vezes, amado, você só não tem sucesso porque você não aproveita o bom de Deus. E nem sempre o bom de Deus você vai encontrar uma porta aberta. Porque se você encontrar uma porta aberta, você não pode encontrar uma calçada, mas você pode encontrar um precipício. Tá bom? Então, se as portas estão fechadas, agradeça, não questione com Deus.
Você não é, você não sabe ser Deus. Você não sabe o que Ele tem preparado para a tua vida. Deus, Ele tem o melhor para ti. Só aceite, diga amém, ponto. Terceiro, uma viúva ficou rica através de uma porta fechada. Olha só, amado. Lá 2 Reis, capítulo 4, versículos 5 ao 7. Você vai ver, amado, a situação de uma viúva que o seu esposo havia falecido e ele estava devendo, foram cobrar uma dívida e queria levar os filhos dela como escravo para quitar a dívida. E o profeta, amado, chegou e falou assim: ei, pede emprestadas vazias nos teus vizinhos, quanto que tu puder. Entra para tua casa com teus filhos e começa a encher as vasilhas. Sendo que ela disse, amado, que tinha só um pouquinho de azeite. Mas como pode? Com certeza aquela mulher tinha vários vizinhos. Eu acredito aqui com meus cá, naquela sala, naquela casa, tinha umas 100 vasilhas, quem sabe, ou mais. Como é que um punhadinho de azeite, uma coisinha pouca de azeite, vai encher tantas vasilhas? Mas sabe por que encheu? Porque ela ouviu a voz de Deus, dizendo através do profeta: entra e fecha a porta. Quantas vezes Deus ele pediu para você fechar a porta para algumas coisas e você continuou deixando ela escancarada? Olha, aquela viúva, amado, ela ouviu a voz do profeta e Deus abençoou. Ela pagou todas as dívidas que ela tinha e ainda continuou com o azeite. Aquela mulher ficou, amado, sendo uma empresária. Com certeza aquela mulher ficou sendo uma mulher mais rica de lá. Sabe por quê? Porque Deus honra aqueles que ouvem, amado, e obedece. Não adianta só ouvir, você tem que obedecer. Quantas vezes Deus ele pediu para você fechar a porta para você fazer alguma coisa? Quantas vezes Deus ele pediu para você fechar a porta de algumas amizades? Ei, amado, não confia tanto nessas pessoas que passam a mão na tua cabeça, que dá tapinha nas costas. Nem sempre elas querem ver o teu bem. As pessoas que querem ver teu bem são aquelas que falam a verdade, aquelas verdades que você precisa ouvir, não aquelas que você quer ouvir. As verdades, amado, que eu quero ouvir, elas só vão elevar o meu ego. Agora, as verdades que eu preciso ouvir, elas vão fortalecer o meu espírito. Então você tem que aprender, respira. Eu sei que não é bom ouvir verdade. Eu sei que não é bom ouvir o que nós precisamos. Mas respira. Quem sabe sai e volta e agradece. Sabe por quê? Porque Deus, Ele usa, amado. Ele quer te usar do jeito dele, não do seu. Olha, hoje as pessoas, amado, só honram da maneira que querem. E não é assim. O honrar para mim, amado, é quando, amado, eu faço uma coisa, às vezes, contra a minha própria vontade. Às vezes eu faço alguma coisa, amado, contra a minha própria vontade. Eu vou declarar uma coisa para vocês. Eu acho que eu não sou o único. Às vezes eu não tenho um pico de vontade de pregar. Como hoje eu não queria fazer essa live. Eu não queria estar aqui falando para você. Mas só que Deus ele colocou no meu coração que não é o que eu quero, é o que Ele quer através da minha vida. Então Deus, Ele quer te usar da maneira dele. Sabe por que Ele não te usou? Porque você quer da sua maneira. Porque você quer fazer as coisas do teu jeito. Você não quer abrir mão de coisas, de pessoas, de lugares. Então enquanto você não aprender a abrir mão e fechar a porta para algumas coisas, Deus ele não vai te usar da maneira que Ele quer. Porque da maneira que Ele quer, você vai ter que esvaziar de si mesmo. Porque o teu eu está ocupando o lugar de Deus. Quarto, está acabando já. O povo de Deus está seguro atrás de uma porta fechada. Vamos lá para Isaías capítulo 26, 20. Olha só o que está falando Isaías. (26, 20). Olha só que maravilhoso, gente.
Eu e o povo meu entra nos teus aposentos, esconde-te por um pouco de tempo, até que a ira do Senhor, até que a ira do justo tenha sido satisfeita. Olha só, gente, Deus, ele nos protege da ira dele. Então, amado, se está acontecendo alguma coisa, se as portas estão fechadas na tua vida, amado, é porque Deus, ele está te livrando de alguma coisa lá fora. Ei, se Deus, se ele, olha só você aqui, ó, olha para mim aqui. Às vezes, Deus, ele me falou comigo isso. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu perdi meu emprego, pastor, e eu não sei o que eu vou fazer. E eu fui certeiro quando eu falei assim: olha, quem sabe Deus te livrou até mesmo de um futuro adultério. Quem sabe você ia se engraçar com alguém, ou já tinha se engraçado, e Deus, ele só te livrou para que não aconteça o pior. E ele falou assim: pastor do céu, não é que tinha uma menina lá na linguagem lá me azarando direto, e eu já estava quase olhando ela com os outros olhos. Então, olha só, Deus, ele nos livra de tudo, amado. Deus, ele nos livra da ira dele. Então, aprenda a dizer amém, aprenda a glorificar quando as portas se fecharem. Olha só, mas detalhe, não use esse versículo para proteção própria de você, não. Use lá os versículos acima e os versículos abaixo. Porque tem pessoas, amados, que estão se escondendo de trás desse versículo. Eu não vou evangelizar. Eu não vou mais pregar nessa pandemia, porque Deus, ele diz para a gente ficar dentro da nossa casa até que a ira dele passe. Não é assim não, meu filho. Tá? Não tente usar a Bíblia para você negar a tua fé. Tá bom? Então, amado, as portas, Deus, ele também trabalha com as portas fechadas. Diga amém, amado. Aprenda a glorificar, aprenda a exaltar o nome do Senhor Jesus. Vai compartilhando com os grupos que você tem aí no WhatsApp, amado, porque eu tenho certeza que alguém precisa ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que tem alguém, amado, que está no cativeiro que precisa sair. Eu tenho certeza que alguém precisa ouvir essa palavra, que o mesmo Deus que fechou a porta da arca, amado, é o mesmo Deus, amado, que quer livrar a casa dele, que quer livrar a vida dele. Porque se Deus, ele colocou essa pandemia, essa quarentena, é porque é para cada um de nós se guardar, amado, não ficar só entre famílias, mas convidar o Espírito Santo para estar na família, para fazer parte dessa família abençoada, porque só assim a arca permanece flutuando. Só assim a arca permanece, amado, navegando. Eu quero te dizer, amado, Deus, ele é por ti, mas você precisa ouvir, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Pastor, tem curso para a gente ouvir a voz de Deus? O único curso, amado, é você matar o seu eu, porque o seu eu é o pior inimigo de Deus. Sabe por quê? Porque o seu eu lhe conduz a fazer a sua vontade. E tua vontade não te leva a lugar nenhum. Sabe para o único lugar que a tua vontade pode te levar? Para o inferno. Eita, pastor, que é isso? No meio da pandemia falando de inferno? É nesse momento que eu tenho que falar de inferno. Porque tem muitas pessoas, amado, que estão brincando. E infelizmente são pessoas, amado, que mesmo dentro de casa não vão escapar da ira de Deus. Pastor do céu, você está falando isso? Eu estou. Então, olha só. Quinta, as recompensas de Deus são recebidas através de uma porta fechada. Mateus 6,6. Aqui é o penúltimo, já estou acabando. Vai compartilhando. Tá? Queria mandar um abração aí para todo mundo, tá? Da Vila da Paz e por toda a Igreja do Evangelho Quadrangular de todo o Brasil. Que Deus abençoe cada um de vocês. E as portas, amado, pode até estar fechadas, mas eu quero te dizer, Deus, ele está trabalhando na igreja de cada um de nós. Quando tudo isso passar, você vai ver como Deus, ele vai te abençoar e você vai dizer assim: valeu a pena. Tudo vale a pena. Deus, ele não faz nada para nos matar, mas tudo que ele faz é para nos fortalecer. Amém? Olha só, Mateus 6,6.
Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orais o teu pai, que estás em segredo. E o teu pai, que vem em secreto, te compensará plenamente. Olha só, Deus ele está te esperando, amado, para você entrar no teu quarto em secreto, fechar a porta e falar com ele, para ele te responder, dizendo assim: olha, tu falou comigo, tu foi na minha direção, você foi na minha presença me suplicar que eu lhe dê paz, eu lhe dê saúde. Pega aqui, eu te dou. Sabe por quê? Porque Deus ele se agrada quando nós aquebrantamos o nosso coração. Deus ele se agrada quando nós deixamos o nosso próprio eu para viver aquilo que Deus ele tem para cada um de nós. Deus ele se alegra, amado, quando você deixa de ser você. Deixa essa soberba, deixa esse ódio, essa ganância. Olha, Deus ele tem tanto para te dar, mas às vezes, amado, você não quer oferecer nada para ele. Às vezes, você não quer oferecer nada para ele, não quer oferecer nenhuma adoração sincera. Hoje as pessoas, amado, vão para a igreja, amado, não cultuam mais como antigamente. Eu tava vendo, eu gosto de assistir muitos vídeos, e eu tive curiosidade de assistir, não vão se escandalizar não, de assistir um vídeo, amado, da Umbanda, né? Naquele momento lá no terreiro, e as pessoas todas recebendo, né, os espíritos malignos lá. Pastor, o que tem a ver com o que o senhor está falando aí? Sabe por quê? Porque eles não ficam felizes enquanto eles não vão receber o que eles foram procurar, enquanto eles não encontram o que eles foram procurar. Mas hoje, os evangélicos, amados, nós cristãos, vamos para a igreja, sai frio, e entra frio e sai morno. A gente não invoca o Espírito Santo, a gente não invoca verdadeiramente o Espírito Santo. A gente se conforma se ouviu a voz de Deus ou se não ouviu. Então, amado, quando você entrar na tua igreja, quando você vir para a igreja, você entra com o pé dizendo: eu só saio daqui quando eu te sentir, eu só saio daqui quando eu te ouvir, eu só saio daqui quando você me responder, porque Jacó só te soltou depois que ele te respondeu. Ele saiu mancando, mas ele ouviu a tua voz. Então, amado, da mesma forma que Jacó foi à luta e lutou com o anjo e recebeu a sua vitória, você também vai receber, mas você precisa prevalecer, você precisa acreditar na tua vitória, tá bom? Então entra no teu quarto e fala com Deus. E o último, o incrédulo, porém, está na frente de uma porta fechada. Olha só, gente, esse aqui vai doer. Mateus 25, 13. Mateus 25, 13. Portanto, vigia, pois não sabes o dia, tampouco a hora, em que o Filho do Homem chegará. Então vigia. Os incrédulos, amados, ficarão nas portas fechadas. E eles não ficarão do lado de dentro, do lado de fora. Da mesma forma que aconteceu lá no primeiro tópico, na Arca de Noé. Muitos ficaram do lado de fora. Não acreditaram que Noé estava pregando. Não acreditaram porque Noé estava reconstruindo aquela arca, porque Deus mandou para salvar a humanidade, para salvar os animais. Eles não deram ouvido. E quando eles começaram a acreditar, o dilúvio já tinha começado. E quando a porta fecha, amado, quando Deus fecha a porta, ninguém abre. Só abre o dia e a hora que Ele quiser. Foi o que aconteceu. Depois daquele dilúvio, amado, o dilúvio, amado, terminou, mas as portas não se abriram. Sabe quando foi que as portas se abriram? Quando aquela pomba voou e voltou com um galho. E a arca parou no monte. E a família de Noé saíram
E sabe qual foi a primeira atitude de Noé? Fazer um altar. E começou a adorar os santos de Israel. Quero te dizer, mano, desperta, ó tu que dorme. Porque Deus ele pode vir qualquer hora, qualquer dia, ninguém sabe. Se ele chegar hoje, você vai ficar na porta fechada pelo lado de fora? Ou ele vai permitir a tua entrada no céu? Então faça essa pergunta para você. Eu sei que é difícil, mas queira largar, deixar as tuas velhas práticas. Olha, eu vou abrir aqui fica ser meio aberto aqui. Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu não estou preparado para seguir a Deus, porque tem umas gatinhas ali, tem os meus amigos ali, eu bebo, eu fumo, eu posso fazer sexo com quem eu quiser, ninguém está no meu pé. Mas eu quero te dizer, amado, você no mundo, ninguém está no teu pé não. Mas os olhos de Deus estão pairando sobre toda a terra. Não significa só porque você não é evangélico que Deus ele não vai te cobrar. Vai sim. Tudo que nós faz aqui na terra, Deus ele vai cobrar de cada um de nós. Você sendo evangélico ou não. Então, aprenda a resistir o pecado e aceite o Senhor como Salvador. Se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus ele tem uma nova história para a tua vida. Deus ele tem uma nova história para você. Deus ele quer consertar, amado, da tua vida. Ele quer tirar, amado, aquilo, amado, tudo que é sujo, aquilo que está estragado da tua vida, da tua mente, e colocar coisas novas. Deus ele tem uma nova história para você. Acontece que você não quer viver essa história, porque Deus ele não vai permitir você viver essa nova história se você não abandonar as velhas práticas, se você não abandonar a tua vida medíocre. Olha só, Deus ele está agindo na tua vida mesmo sem você querer. Eu te digo uma coisa, se Deus ele te quiser no reino, você vai, nem que seja sem as duas pernas. Porque quando Deus ele tem uma chamada, amado, nós não conseguimos fugir. Eu perdi a conta de quantos livramentos Deus me deu. E olha só onde eu estou. Eu queria estar aqui? Não. Sabe por quê? Porque o mundo me agradava. Porque as coisas do mundo me faziam bem. Cachaça, sexo e rock and roll. O mundo, ele é expert em nos ludibriar. Ele é ótimo em nos enganar. Ele é perfeito em mentir para mim e para você, dizendo que no mundo tudo você pode fazer, que ninguém vai chamar a tua atenção. Não é assim, amado. Olha só que eu li agora para você. Mateus 25. Mateus 25. Ai, meu Deus. Mateus 25. Então ele está à porta. Ele pode vir em qualquer momento. Aí vamos lá. Mateus 25 do 10. Vamos ler do 10 aqui, ó. Mas saindo eles para comprar, chegou o noivo, as virgens que estava preparada entraram com ele para o banquete que anuncia das núpcias. E a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegavam as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele respondeu: com certeza eu afirmo que não te conheço. Então Deus ele vai dizer assim pra gente que não nos conhece. Então não espera, amado, você morrer, ou não espera Deus ele voltar para você aceitar ele. Quando ele vir, já era. Quando a porta se fechar, amado, já era. A porta vai se fechar, amado, para você, para a tua salvação no dia que ele descer. No dia que ele descer, automaticamente a porta vai se fechar. Então, peça força para Deus, para você aceitar, para você mudar de vida, para você mudar de história. Porque às vezes as pessoas falam assim: eu não vou para a igreja porque as igrejas são cheias de problemas, as igrejas são cheias de confusão, as igrejas são cheias de fofoca, cheias disso, daquilo tudo. Mas eu quero te dizer, amado, não vai mais no hospital não. Quando tu estiver agonizando aí, morrendo, não vai no hospital não. Porque quando você chegar no hospital,
Na recepção você vai se deparar com doentes. Se você entrar no corredor, você vai ver macas de doentes. Se você entrar numa sala de cirurgia, você vai ver um doente. Se você entrar na enfermaria, você vai ver doente. Se você entrar, amado, em cada ala de hospital, você vai ver um doente. Num consultório médico, você vai ver doente. Então, amado, da mesma forma que um hospital, ele trata os doentes, a igreja trata, amado, aqueles doentes de espírito, aquelas pessoas que não conseguem andar só. Então, se você é aqueles que diz que não está preparado para seguir uma fé, eu quero te dizer, no mundo você não vai se preparar nunca para andar com Deus. Se prepara para andar com Deus no céu, é na igreja. Se prepara, amado, para andar no céu, é na casa do Senhor, adorando. Olha, Deus, ele não tem ninguém perfeito. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. O pecado só muda o endereço e o nome, todo mundo tem. Mas o que acontece, amado, você tem que ir contra o pecado, você tem que ir contra a tua vontade e permanecer sempre na vontade de Deus. Eu tenho certeza, amado, vai ter às vezes você vai cair, às vezes você vai ficar triste dizendo que não conseguiu, que decepcionou Deus, mas eu quero te dizer, amado, uma vantagem nós humanos tem e o diabo não tem. Se nós cairmos, se você cair, se você pecar, Deus, ele vai te perdoar. E o diabo, amado, ele não tem mais o perdão de Deus. Olha só. Mas eu quero te dizer, amado, aceite. E tente não errar. E tente não pecar. Porque Deus, ele é contigo. Deus, ele pode todas as coisas. Ele pode fazer tudo que você imagina. Até te salvar. Isso. Se as pessoas disseram que você não tem jeito, se as pessoas disseram que você vai morrer do jeito que você tá, eu quero te dizer, amado, isso não é verdade. Porque Deus, amado, ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Eles pegam, amado, aqueles, amado, destruídos, aqueles que não têm valor perante a sociedade, para mostrar para aqueles que é da sociedade que eles não são nada. E aqueles que Deus levantou, que são alguma coisa, sabe por quê? Porque Deus, ele pega, amado, não os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. E eu tenho certeza que você é um escolhido de Deus. Você só precisa se levantar, enxugar as lágrimas e prosseguir. Prossiga. Faça a tua história ao lado de Deus. Faça a tua história com Deus. Porque Deus, ele já tem uma história. Ele já tem um caderno em branco só para escrever a tua história. Sabe por que ainda você não está vivendo o novo? Porque ainda você não deixou o velho. O velho homem, a velha criatura, os velhos desejos, os velhos costumes. Deus, ele tem tudo novo para ti. Você só precisa você querer. Então isso, amado, eu trouxe essa mensagem para você saber que Deus, ele é Deus, até com portas fechadas. Deus, ele vai te honrar até com as portas fechadas. Porque se as portas estão abertas, é porque Deus permite. E se as portas estão fechadas, é porque Deus permite. E ele só vai abrir quando você estiver preparado para o que tem fora. Enquanto você não se preparar, ele não vai abrir. Que Deus seja contigo. Que Deus seja com a tua casa. Eu repreendo todo devorador, todo destruidor, todo migrador. Eu repreendo todo vírus, toda praga, toda peste da tua casa, da tua vida, da tua família. Eu repreendo, amado, toda ação do diabo contra a tua fé, contra a tua família. Deus é contigo. Não esqueça disso. Você precisa ser dele com ele. Se Deus é contigo, você precisa ser com ele também. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz seja convosco. Que Deus abençoe. Amém? É nóis.